Gente, então, para que a gente possa conversar, inclusive eu quero, né, cheio de questões, tanto para a Débora quanto para o Eduardo, mas vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Passa não, relaxa. Vou tentar fazer a Débora e o Marcelo, são meus parceiros aí. Eles me... Então, para mim, tocou o rádio público no Brasil, tá? E eu tentei fazer um resumão de todas as minhas pesquisas desde que eu lancei o livro sobre a programação das rádios públicas brasileiras, que é, né, se nós estamos mesmo construindo um modelo nacional de rádio público, por meio da programação, porque eu investi mais na programação, e também para a democracia na comunicação, porque ao final e ao cabo esse é o grande objetivo, pelo menos autodeclarado, das emissoras públicas, né? Então, eu trago alguns apontamentos, porque até pegando o que o Eduardo acabou de dizer, né, que a gente ainda conhece muito pouco, e eu também sempre, mesmo a gente investigando o rádio contemporâneo, eu acho que a gente tem que conhecer o passado, né, do rádio para conseguir entender o que nós temos hoje no presente e também projetar algumas coisas para o futuro. Mas eu investigo muito mais, né, as rádios educativas, estatais, legislativas, culturais e universitárias brasileiras, né. Aí eu trago aqui para vocês, aí é mais ou menos nos estudos em que eu me baseei para fazer esse resumão, é um resumão, né, gente? Até tem aí o e-book Rádio em Portugal e no Brasil, onde eu faço já vários apontamentos, atualizando, né, as minhas pesquisas que eu coloquei no livro, que é de 2012. Nós temos 80 anos de história do rádio público, né? Já estamos ultrapassando 1000 estações. Isso entendendo o rádio público como aquelas emissoras que eu falei. Eu não incluo aí as rádios comunitárias, né? Daí seria um número muito maior, embora na minha concepção as rádios comunitárias também estão dentro desse, vamos dizer assim, grande campo do rádio público, né? O principal marco histórico é a doação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né, em 1936, por isso agora 80 anos de história do rádio. Aliás, neste ano é 80 anos da Rádio Nacional e 80 anos da Rádio MEC, né, porque a Nacional foi fundada em 36 como rádio comercial, em 40 foi estatizada, mas continua funcionando como comercial. Eu trouxe aqui para vocês toda essa contextualização histórica, mas se eu quiser fazer rapidamente, então eu prefiro ir para alguns conceitos e algumas análises finais, mas depois eu até quero combinar com os outros. Eu acho que a gente pode inclusive disponibilizar os nossos PowerPoints também, tá? Mas rapidamente, né, as rádios que eu mais estudo são as emissoras, né, e o campo que eu mais estudo é dessas emissoras que até a década de 90 eram referidas como sistema educativo de rádio, né? E a partir da década de 90, principalmente, é que elas passam a se autoproclamar emissoras públicas. Até então, elas se apresentavam como emissoras educativas, só culturais. Fala um pouco da legislação também, né? Mas aqui, né, foi o que eu falei, passado e presente constroem o futuro. Eu fiz
aliás, está atualizada, né? Eu atualizei ano passado para esse livro que a gente fez em conjunto com os pesquisadores portugueses, e enquanto eu estava fazendo meu pós-doc em 2014, que foi sobre a Rádio Nacional, eu aproveitei, ampliei o escopo e fiz uma atualização dessa categorização por fases da história do rádio público no Brasil. Tá? Então eu tenho primeira fase, segunda fase, o desenvolvimento do educativo, que eu amplio um pouco e eu chamo a atenção para uma coisa nessa periodização que eu faço da história do rádio público no Brasil. Eu classifico como época de ouro do rádio público e do rádio educativo as décadas de 70 e 80, ao contrário da época de ouro do rádio comercial. Tá? Então, aqui tem os principais, porque tem o Sinred nessa época, mas eu também falo do que o golpe de 64, do que a ditadura, ao mesmo tempo que impactou, né, prejudicou o desenvolvimento dessas emissoras públicas, de alguma forma ela também acabou trazendo alguns benefícios em função das políticas de integração nacional por meio do incremento da radiodifusão. Chego na quarta fase das FMs universitárias, né, que foram muito importantes para, vamos dizer assim, para a consolidação desse campo, é quando começam as grandes redes. Tá? Nessa quarta fase, por exemplo, eu cito a Rede Universitária de Rádios, né, que foi quando acabou o Sinred, né, e chegamos, afinal, estamos construindo ou não o sistema público, né? Ainda estamos com muitas discussões, polêmicas, tentativas de definições e de construção, afinal, do sistema público de rádio no Brasil. E a gente não pode deixar de... Né, é um marco, que foi a criação da EBC com o objetivo de, enfim, constituir os sistemas de TV pública e rádio público, né? Embora a gente possa dizer que a EBC sempre incrementou, incentivou e vem desenvolvendo muito mais a TV. Isso, e eu vi isso agora no meu pós-doc, enquanto o rádio vai ficando. Né? Cada vez mais essas emissoras proclamam que, por meio de suas programações, atendem ao interesse público, que elas são emissoras públicas, que elas procuram trabalhar com novos conceitos de rede, sistema, horizontais e mais democráticos, né? A própria Associação das Rádios Públicas do Brasil e a própria EBC também defende perfis públicos para essas emissoras, né? Mas o que a gente pode dizer, né? Que ainda é uma construção inacabada, né? De modelos de gestão, de produção e de programação. Que o rádio público no Brasil ainda tem grandes desafios, também no que tange aos impactos sobre a audiência e especialmente de preservação e ampliação do seu público. Da mesma forma que o rádio, né, por tudo que a gente viu hoje aqui, todas as palestras, chamaram a atenção para isso, mas o rádio público também, ele tem a sua especificidade, que às vezes isso aí se torna mais problemático ainda para o rádio público. A indefinição do padrão digital também, eu acho que continua só na promessa, né? E eu acho que atinge especialmente as emissoras públicas. A questão da migração do AM para o FM, né, que também já se tocou aqui. A questão do FM expandido, e daí eu fiz questão de lembrar o nosso manifesto, que foi muito mais pensando exatamente nas emissoras públicas, em função daquela mesa que a gente produziu no Rio de Janeiro, que se viu que, né, seria o fim do AM, eu ouso dizer, seria o fim
de algumas de nossas emissoras públicas, né? E justamente de emissoras públicas que são emblemáticas, né? Como a Rádio Nacional, a própria Rádio MEC e outra, a Rádio Nacional Amazônia, todas essas, emissora Nacional de Brasília, né? Todas as emissoras da IBC que não pediram a migração para o AM. E até aproveitam dar, né, Marcelo, a informação que o nosso grupo de rádio vai estar representado num seminário que o Conselho de Comunicação Social promove no dia 15 de fevereiro em Conselho de Comunicação Social lá do Congresso, que é do Senado, né, é vinculado ao Senado. O grupo de rádio recebeu o convite e nós ali na coordenação, junto com os ex-coordenadores, já acordamos que a Nélia, que está em Brasília, que discute isso também, né, discutiu muito junto com o Marcelo, o Ferrareto, os ex-coordenadores e a atual coordenação, e mesmo nas listas essa questão da migração do AM para o FM, especialmente dessas emissoras públicas. Então nós vamos estar lá defendendo as nossas posições, defendendo o nosso manifesto. A Nélia vai ser nossa representante. Depois a gente vai passando as informações também, como é que a gente pode acompanhar. Bom, nós estamos numa fase de grandes transformações no campo do rádio em geral, né? Que também afetam, né, em relação a algumas questões, muito mais as estações públicas, né? Então, o que eu quero rapidamente colocar para vocês aqui é que eu fiz todo um apanhado, né, a partir de todos os meus estudos, quais são os critérios e conceitos para um rádio ser público, e daí eu avaliei a programação das nossas emissoras públicas. Né? Então, quais são as considerações? Né? Que ela tem que ser, vamos dizer assim, mais educativa no sentido mais amplo de educação, né? Não apenas ensino institucional ou educação para ampliar o saber, mas também permitir que os seus públicos se apropriem do conhecimento e sejam igualmente produtores de conhecimento. A programação cultural, que é uma das programações principais das nossas emissoras públicas, também ela tem que ser produzida com uma concepção mais alargada de cultura, né? Não somente agenda artístico-cultural ou notícias sobre as temáticas culturais, mas promover, né, a discussão cultural, a produção cultural a partir de suas audiências, né, a partir do público onde ela está inserido, né? O cultural não pode ser entendido como contrário de popular, né? Que normalmente é muito comum, ou era, especialmente quando começaram a definir suas programações, essas emissoras. Ela deve ter uma abrangência universal, diversos níveis, chegando a diversos níveis socioculturais. Por isso, conteúdo, linguagem, programação musical, por exemplo, não podem ser nivelados apenas pela elite cultural. Né? Isso sempre provoca uma grande discussão nas emissoras públicas. Eu participei de diversos, né, seminários, fóruns, simpósios em que estavam as emissoras reunidas, né, e sempre há aquela discussão, né? Ah, mas eu não toco Ivete Sangalo na minha emissora, porque eu não estou defendendo aqui que se deva tocar Ivete Sangalo, mas o que eu digo é que sempre tem essa discussão. Não, eu não toco esse porque esse, né, não é cultural. Né? Mas o que eu digo é que existe essa discussão e existe uma divergência entre as próprias emissoras públicas em relação a o que é a programação musical de qualidade. Né? Não se conseguiu ainda nas emissoras defender. Tem que ser uma programação aberta, que traduza a cultura local, regional e nacional, mas também
com inserção no seu continente e no mundo contemporâneo. Diversidade quanto aos públicos que atinge, diversidade quanto às temáticas, né, atender à pluralidade dos interesses de suas audiências, e diversidade quanto aos gêneros e formatos de programas. Diferenciação na programação, precisa se distinguir das programações das demais emissoras, buscar não apenas temas não abordados pelas outras, mas também formas e linguagens inovadoras, formas de apresentação, abordagem de interatividade. Independência, sem vinculação, esse é um dos grandes problemas, né? Sem vinculação aos interesses da hora, por exemplo, dos governantes ou segmentos que dominam a cena política, porque a maioria das nossas emissoras, elas, né, são estatais ou têm a vinculação com, né, no caso de universidades, com a instituição, né? Então, né, a vinculação que deveria ser buscada é com a pluralidade dos interesses públicos, né? Ter mais amplos e principais critérios em relação a financiamento, gestão e programação democráticas, independentes e autônomas, né? Então, qual é o estado da arte da construção do rádio público no Brasil? Se dá principalmente via programação, mesmo assim, ainda apenas em termos de conceituação, definição de linhas e modelos, né? Define, diz que é do interesse público, mas se a gente vai analisar o que a gente ouve, a gente vai ver que ainda não chegamos lá mesmo onde devemos chegar, né? Na prática, elas ainda têm atrelamento, não são totalmente voltadas ao efetivo interesse público, em boa parte ainda semelhantes aos modelos comerciais. Programas, ainda temos muitos programas elitistas e com exclusão das audiências populares, né? No que eu falei, os conceitos do que é cultura e educativo ainda reduzidos. Não aplicam integralmente novos conceitos de redes democráticas e horizontais, e alguns ainda têm raiz lá no início do rádio, como por exemplo, música erudita, um perfil muito instrucional e educativo não formal, né? A questão das descontinuidades, de ausência de políticas, de não preservação da memória, estou olhando ali para o Bruno, né? A gente já conversou sobre isso. Então, o que eu posso dizer ao final, que a construção do rádio público brasileiro, ela está emaranhada, sombreada, confunde-se com a do rádio estatal, e a gente ainda precisa navegar muito em quaisquer uma das ondas radiofônicas, né? Seja no rádio convencional, no analógico, no digital, na internet, no web rádio, para afirmar que nós já temos um rádio público brasileiro. Tá? É isso, tentei apressar ao máximo, tá? Convido o Eduardo também, não sei se a gente... Vamos encerrar. Não, sim. Então é só, se vocês quiserem. Então elas querem se despedir, porque eles precisam ir, né? Aí eles se despedem e a gente continua com o debate, tá? Gente, obrigada pela participação. Eu quero agradecer aqui, né, aos dois, porque formamos como eu falo, dessa vez não foi um trio de ouro, foi um quarteto de ouro. Os dois, eu e a Naira, a gente fez acontecer isso aqui. Então tá, obrigada, boa gente. Viagem. Bom final de discussão, bons retornos. Tchau, tchau. Tchau, gente, até mais. Boa tarde. Gente,
agora eu consigo sair daqui. Só tinha 2. Eduardo, fica aí, porque eu acho que ainda o povo ainda quer te fazer. Isso. O povo ainda quer te fazer algumas questões, senta aqui. Ah, não. Claro. Eu só tentei apressar para eles poderem sair claro, lógico. e vão ficar aqui. Eu também quero fazer algumas questões para você. Senta aí. Vai fazer uma mesa, né? Isso, não tem agora eu e o gente. Eduardo estamos conversando. Facilita pra com mim e vocês. fiquem próximos. Tá ok. Ah, desculpa. Tchau. Senta aqui. Eu tô bem. Uma cadeira pra gente ficar na frente? Isso. Vamos lá. Fica aqui, pode ser? Tá ótimo, bom? perfeito. Muito bom. Se junta tudo. Tá, agora podemos conversar com calma. Então, você coloca toda essa tua pesquisa, né, sobre a rádio pública e a comunicação pública, que na verdade deveria ser toda a nossa comunicação, porque é pública, né? Só que nós estamos fazendo comunicação privada e falando de mercado e de comunicação privada e esquecemos de todas essas particularidades que você levanta, que são muito interessantes. Mas eu queria me ater a uma questão, bom, primeiro, que está havendo, né, uma política de bastidor da EBC de exportar para as universidades públicas conteúdos televisivos. Tanto que lá na nossa universidade, que é o BB, né, só tem 5 anos, já se fala na instalação de um estúdio TV e não se fala na instalação de estúdio de rádio, sendo que nós temos já uma concessão que foi dada ao Instituto Federal e que, na verdade, pertence à universidade, porque em hierarquia nós já poderíamos ter um estúdio de rádio. Então, estão achando muito mais simples fazer um estúdio de TV, importar conteúdos, receber conteúdos da EBC e não falar em rádio, né? O que é uma tragédia, né, a meu ver. Mas aí você coloca, aí no finalzinho do teu trabalho, que eu estava copiando aqui, você coloca a nossa... A existência, a pretensão, né, de uma segunda CONFECOM, né? Bom, a gente acompanhou todo o processo do final do governo Lula, né, um ano antes, a primeira CONFECOM, nada evoluiu, nada foi respeitado, né, da questão da CONFECOM. Ela foi inteiramente, praticamente, dominada pelos empresários da comunicação, meios de comunicação privados. A comunicação pública continuou, a meu ver, né, pelo que eu percebo, né, de toda essa calamidade, continuou no mesmo estágio ali, parado, estacionado, estagnado, né? Eu gostaria que você comenta, você que fez essa pesquisa tão extensa e tão importante para nós, né, principalmente que estamos em universidades públicas, como você vê essa questão? Que segunda CONFECOM é essa, se a gente fala em democratização dos meios, e liberdade de expressão falam que é censura, e a gente está tendo um debate completamente truncado, né, dentro do fórum também do FNDC, né, e aí surge aí a ideia de uma segunda CONFECOM para quê? Né, já que a primeira não resultou em nada, né? É isso, eu gostaria muito que você pudesse fazer essa colocação para nós também, né, explicando um pouco esses detalhes, né, da sua pesquisa, muito importante para nós. Porque quando eu fechei a primeira parte da minha pesquisa foi exatamente quando houve a primeira CONFECOM e eu acho que ela foi muito importante no sentido de debater e de apontar as questões em relação, por exemplo, né, ao rádio público, não só em relação ao rádio público, mas aos sistemas, né? Eu passei rapidamente ali, mas nós temos, por que eu falo no rádio público e não em comunicação pública? Existe uma diferença, né? O sistema, que na nossa Constituição, ela determina para a radiodifusão os 3 sistemas, né? E sua complementariedade, né? Então seria o sistema privado, o sistema estatal e o sistema público. O que eu mostro aí é que, na verdade, tem 2 sistemas aí que estão sombreados porque a comunicação voltada para o interesse público, ou mesmo o rádio voltado para o interesse público, né, o rádio, isso está na Constituição, que é para todo o rádio, não é só o rádio público, né? Mas a questão que tem um grande grupo, né, lá na Intercom, no nosso Intercom deste ano, eu já falei sobre isso, existe
um grupo na área do rádio, do jornalismo, de entidades e discussões acerca disso, é que seria uma segunda Confecom, não da mesma forma que a outra, mas seria uma segunda Confecom para realmente tentar fazer valer todas aquelas questões, todas aquelas deliberações que foram tiradas da primeira Confecom e que realmente não foram implementadas, né? Seria uma forma, vamos dizer assim, agora vamos sentar aqui, vamos ver tudo aquilo que nós fizemos lá, todo aquele processo e vamos pressionar para que saia pelo menos, né, o que é de mais urgente. Uma das coisas que eu considero e que para o rádio é muito importante, né, é a questão do marco regulatório, né, porque eu passei correndo ali no início, mas o que acontece em relação ao rádio? A nossa legislação ainda é da década de 60, né, de 62, embora tenha a das rádios comunitárias e alguma até o representante da ABERT, quando eu falei, né, toquei esse assunto lá no Intercom, ele diz, não, mas nós já fizemos a atualização. Eu disse, não, né, se fez algumas coisas, né, alguns pequenos apêndices, né, mas a legislação que continua em vigor não tem nada a ver com o rádio que está aí hoje, né? Então, é de 62 ainda. Os capítulos da Constituição, que é de 88, os capítulos todos relativos à comunicação, até hoje não foram regulamentados ainda. Ou seja, tem muita coisa que a gente pode exigir e eu acho que um segmento do rádio, um dos segmentos que mais pode, e essa questão agora da migração do AM para o FM, ou a própria questão, e afinal, o que nós vamos fazer? Não vamos ter o padrão digital, não vamos ter, né? Não vamos ficar esperando por isso, né? Parece que a aposta da EBC que vem o padrão digital, daí não precisa passar do AM para o FM, mas quando que vem, né, esse padrão digital? Enfim, eu acho que o rádio é um dos que mais está precisando de várias questões. Mas eu não quero me estender já tem... Também, eu quero fazer uma perguntinha daqui a pouco pro Eduardo sobre radiodramatização. E ele ali, eu acho que primeiro, né? Eu acho que eu emenda muito, é que lá na UFJF a gente tem um grupo de pesquisa que discute também o jornalismo público, né? Até lá com a indústria, né? Que a gente fala mais sobre essa questão. E eu estava vendo essa apresentação para a gente focar um pouco mais em TV, mas eu vi que os mesmos problemas que o rádio público tem, né? A televisão também são as mesmas coisas, apesar de que, pelo jeito, né, a EBC ela cuidar um pouco mais dos veículos, né, televisivos, né? E eu acho assim que o maior problema, né, que tem no nosso país hoje em relação a essa questão da comunicação pública, no caso TV e rádio pública, né, é a questão cultural mesmo. As pessoas elas não sabem o que é o rádio público, o que é uma televisão pública, e acaba que com isso elas não cobram dessas emissoras, né, o que deveriam vincular e atender mesmo ao interesse público, né. Eu estava no Fórum Nacional, né, de Democratização da Comunicação do ano passado, em Belo Horizonte, e eles têm um projeto de lei, o projeto da lei da mídia democrática, né? Que eles... o PLIP. Isso. Mas só que ele tem muita resistência desse projeto, essa questão, por exemplo, de encarar uma regulação como a questão da censura, né? Que é o que hoje os veículos privados acabam vendendo isso e que poderia fortalecer, por exemplo, as emissoras públicas, né? E eu acho também que um outro problema muito grande é que as próprias universidades elas não ensinam os alunos, até de comunicação mesmo, o que é a comunicação pública, até mesmo a forma de se fazer a comunicação pública, porque muitas vezes os alunos já saem do mercado preparados para as emissoras privadas. Então acho que o problema ele está na raiz mesmo, assim, sabe? É uma coisa muito... questão cultural, falta de tradição mesmo, igual a própria Constituição, ela nem diferencia o que é, né, uma comunicação pública, privada, estatal. Isso foi só em 2008, né, com a legislação da EBC, que eles fizeram uma caracterização maior sobre isso. Então, eu acho que é isso. Acho que o problema, eu vejo que tanto o rádio quanto a TV, eles têm os mesmos problemas, assim.
E é uma questão cultural, eu acho que é até muito difícil de conseguir reverter no país hoje, devido à configuração mesmo da mídia. É uma opinião, né? Eu percebo. Eu sou o Mauro Maia, da UNB em Brasília. Parabenizar o curso, todos os participantes, os professores e até os que estão virtualmente participando desse evento. Estou fazendo essa pergunta em nome do Elton Bruno Pinheiro, que está lá em Cabedelo, na Paraíba, assistindo a todos nós. Oi, Elton. Ele é do grupo de pesquisa, né? E ele pede que eu faça uma pergunta em nome dele. Ele é meu colega lá na turma do doutorado, nós somos os dois que estudamos rádio, é um interlocutor importante, pesquisador produtivo, que conhece você. Então ele pede a pergunta, professora, para você, em torno dessa questão do rádio público, né, que você tratou aí. Mais do que as emissoras comerciais, ou assim como estas emissoras comerciais, o rádio público, as emissoras públicas de rádio, tem maiores desafios para adentrar nesse cenário da nova ecologia midiática tratada pela professora Débora Pouco. Isso ele acha que é devido às próprias condições, das condições de origem da radiodifusão no Brasil. Então ele pergunta a você, professora Valci, se considera possível ou viável a inserção dessa esfera da radiodifusão pública nesse cenário da convergência. Na sua opinião, quais seriam os maiores desafios nesse sentido? Desafios das emissoras, para as emissoras públicas de rádio adentrarem nesse cenário da convergência. Bom, eu vou falar rapidamente, também eu quero fazer umas questões para o Marcelo, até porque a radiodramatização eu acho que é alguma coisa que as próprias emissoras públicas, né, elas têm vamos dizer assim, um papel muito grande nessa questão das linguagens, né, mas só falar rapidamente para ele aí, realmente, né, tem essa questão do clipe, eu tenho algumas, né, eu e várias pessoas, a gente já discutiu o clipe, eu tenho algumas, vamos dizer assim, considero que o clipe, né, o projeto de lei ali, porque ele precisa, na verdade é de iniciativa popular, né, então ele vai precisar de 1 milhão de assinaturas para conseguir chegar. Fora esse problema, né, eu acho que ele em si, o projeto que está sendo passado, ele apresenta muitas debilidades, né? Então eu prefiro apostar num marco regulatório, que a gente consiga construir um marco regulatório, mesmo para o rádio público, para a parte da radiodifusão e para as próprias comunitárias, né? Tá muito incipiente ali, tá muito raso, né, no clipe. Então eu acho que ele vai acabar não sendo, talvez, mais só como motivo de divulgação e de alertar e de fazer com que a população discuta, né, tudo bem, mas eu acho que ele não vai ser a nossa solução. Eu prefiro apostar numa pressão mais forte em relação ao marco regulatório. Em relação a essa questão do que o Elton, né, colocou, foi o que eu falei ali no final, né? Se para o rádio, a gente passou o dia inteiro discutindo aqui, né, quais são os desafios do rádio nesse cenário contemporâneo, né? E nós vimos que nós temos grandes desafios. Alguns são mais pessimistas, né? Eu vi aqui, a gente pode ver alguns, né, colocam ali, não, temos que fazer isso, mudar a linguagem, mudar isso, mudar aquilo, mudar as questões. Mas aí eu fiquei muito feliz quando eu vi o Eduardo aqui no final dizendo, gente, a gente não explorou, né, e nem conhece ainda né, o que já foi feito de rádio, quais são as possibilidades, porque eu sempre acho que tudo aquilo que a gente já fez em rádio, mesmo que seja lá na época de colar fita, essas coisas assim, alguma coisa a gente pode trazer para os dias de hoje, né? Então eu acho que sim, né? O rádio como um todo tem essa possibilidade, até claro, é um exemplo muito, vamos dizer, pequeno, mas até coloquei nas listas ali que agora durante o período
das eleições para a reitoria lá na Universidade Federal de Santa Catarina, o que nós fizemos? Nós juntamos a nossa TV, né, a nossa área de televisão lá, a área de rádio, o jornal, chamamos de jornal, o pessoal das outras páginas que a gente tem lá dentro do curso de jornalismo da UFSC, e fizemos uma cobertura convergente, né? Vários momentos aqui eu vi tocarem nesse assunto, sim, mas o que nós estamos fazendo, né? E eu acho que nenhum de nós lá perdeu a sua identidade, né? O rádio continuou sendo rádio. Quem estava ouvindo só o rádio, conseguiu ver o rádio. São experiências, tivemos algumas falhas, algumas coisas, mas inclusive nós estamos montando lá na UFSC, além dos nossos laboratórios, né? O de rádio, o do jornal, todos esses. Daí nós vamos reunir todos num laboratório convergente e vamos ficar testando, experimentando, estudando e pesquisando tudo isso. Mas eu acho que sim. Agora, um grande problema das rádios públicas para isso é isso que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo, né? E muitas coisas eu conto no meu livro, nos meus artigos mais recentes do pós-doc, foram aqueles problemas que eu citei ali no final, né? Os problemas na gestão, porque, né, muda a gestão, daí o caminho é outro. Não, eu penso isso, que o rádio tem que ser isso, que, né, não tem mais rádio, agora é só produção de conteúdo, vamos fechar emissoras, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, esse é um dos grandes problemas, a falta de... Se já não há investimento no rádio comercial, quanto mais, né, numa emissora pública, né? Então, nós temos esses desafios, mas eu acho, ao mesmo tempo que a gente tem isso, vocês viram ali que eu disse que já aumentou, agora há pouco tempo, a gente fez uma pesquisa lá pro MEC, a Nélia participou, Nair, várias pessoas participaram aqui do grupo, em que a gente viu que, né, tem os institutos federais, só da área da educação, muitas rádios, sabe? Muitas rádios e rádios convencionais foram lá e disputaram uma concessão e receberam a concessão, né? E mais, a gente viu que praticamente, né, todas estão com web rádio, ou seja, né, tem rádio. Nós temos é que ver o que fazer, né? O que fazer com essa rádio, o que mudar dentro dessas rádios, seja a rádio na internet, seja os podcasts, seja, né, alguma outra forma, ou mesmo, hoje se falou inclusive nos audiobooks, ou seja, o áudio está aí, as mídias sonoras estão aí, a gente tem, eu acho que ainda tem muito a fazer. E até aproveito agora, vou emendar, vou fazer uma pergunta para o Eduardo Vicente, em relação à radiodramatização. Lá na UFSC nós temos um curso de jornalismo e eu acabei de, no semestre passado, dar rádio teatro. Nós temos rádio teatro 1, rádio teatro 2, a gente faz cursos de extensão de rádio teatro e eu sempre, né, às vezes, sempre no início, a primeira coisa que eu falo, por que a gente está dando radiodramatização num curso de jornalismo? Gente, é fantástico o uso e o que eu vejo nos próprios alunos, né? Depois que eles passam pela disciplina de rádio teatro, aí, os que estão fazendo TCC em rádio, eles usam muito da radiodramatização. Nos próprios programas que nós temos, a rádio na internet, lá a Rádio Ponto, né? Que não é só ligada às disciplinas, mas eles podem fazer programas. Aí vem um monte de programas propostos lá e eles nem notam às vezes, mas eles usam muito da linguagem radiodramática. E eu tenho salvo no meu telefone, eu não sei se vocês viram. Eu queria... E daí perguntar, porque eu sei que ele teve pouco tempo, né? Como é que pode ser né, a linguagem rádio e audiodramática hoje, mas é aqui, ó. Vamos ver se eu salvei, eu disse, eu vou levar.
para lá. Eu não sei se vocês viram, eu acho que foi, né, no Festival de Cannes no ano passado, você viu um documentário jornalístico que eles fizeram como, o jornalismo como conteúdo viciante. Cannes desvenda a história do podcast que chegou a 90 milhões de downloads. Eu não sei se vocês viram isso aí, né? As jornalistas que criaram um programa, né? Então eu disse, gente, olha aqui, foi um documentário jornalístico que teve tudo isso aí. E eles usaram principalmente a linguagem radiodramática. Então a minha pergunta para o Eduardo é isso, né? O que a gente... É difícil, assim, uma resposta. O que eu sinto é o seguinte, nós temos algumas convicções arraigadas que elas têm que ser questionadas. Por exemplo, existe uma visão, na minha opinião, às vezes um pouco evolutiva do rádio. No ano passado o rádio tinha radionovela, tudo ele evoluiu para essa linguagem, jornalismo, música, prestação de serviço. Bom, isso é mentira, né? O rádio do Frank Conrad, em 18, era um rádio de música, jornalismo e prestação de serviços. O rádio evoluiu para uma linguagem dramática, para ter essa riqueza de gêneros. Eu não estou falando que o radiodrama é importante, eu estou falando que a riqueza é importante, a diversidade é importante. O rádio perdeu a sua diversidade não porque o ouvinte cansou de ouvi-lo, porque custava caro manter essa diversidade. O rádio perdeu seu patrocinador nos lugares onde o modelo de rádio era comercial. Nos lugares onde não era, o baque faz menos sentido. Tanto que, da Inglaterra, é óbvio que todo mundo vai dar o mesmo exemplo da BBC, ela se manteve ativa. E se você pensar, sei lá, no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma produção de 78, né, do Douglas Adams, é uma produção radiofônica, que depois se expandiu para outras linguagens, teve um baita impacto. Embora o Douglas Adams seja, em vários aspectos, uma exceção, ele só é uma exceção porque, vamos dizer, as portas estavam abertas, né? Existia esse potencial. O que eu acho é que, vamos dizer, as condições materiais mudaram. Hoje, como no passado, nós não precisamos de centenas de funcionários, de grandes estúdios, de atores, Então, tudo isso, lógico, eu sei que o que eu falo também parece óbvio, mas vamos dizer, o potencial as condições materiais para essa produção voltar a ser desenvolvida, eles estão dados, eles estão aí. Muitos dos conceitos tradicionais do rádio, eu gosto muito de voltar para a conceituação da Gisela Ortrivano, ele fala imediatismo, instantaneidade. Pô, se a gente atualizar isso, a ideia de imediatismo era uma ideia perigosa para o rádio, era uma ideia, num certo sentido, vamos dizer, negativa. A ideia de que a mensagem, ela é só, ou eu estou confundindo com a instantaneidade, a mensagem só pode ser captada no momento em que ela é recebida. Isso, logicamente, ela cria uma urgência para o rádio e, num certo sentido, uma superficialidade no sentido da não manutenção. Hoje não é assim. Essa obra pode ser ouvida e reouvida em qualquer momento. Então ela permite uma profundidade de apreciação que é extraordinária. Assim. Você pode ouvir aquilo, eu ouço as coisas diversas vezes. E sempre você ouve de modo diferente. Quer dizer, o rádio hoje... Não é um hoje, lógico, dilatado, não é só de hoje, mas ele tem produções que podem ser de longo... Não só permite que você ouça de novo, quer dizer, você pode produzir programas de interesse mais de longo prazo. Eu não sei eu acho que o que você está falando é do Serial, não sei se vocês conhecem essa produção. Né? São dois jornalistas ligados à NPR, né, Sistema Público de Rádio dos Estados Unidos. Elas fizeram essa série. A primeira temporada foi sobre um caso de morte. A segunda temporada ela tem um impacto importante, hoje inclusive no processo eleitoral norte-americano, né? Porque ela está tratando do caso de um soldado que está sendo processado por deserção. Né? Ele desapareceu, acho que no Afeganistão, e aí ficaram tempos procurando, porque achando que ele tinha sido feito prisioneiro, mas na verdade ele tinha desertado. Então tem todo um debate que opõe os candidatos republicanos e democratas, tem um debate aceso, do qual o rádio está participando ativamente. São podcasts que têm milhões de views. Não sei se vocês também conhecem o Rádio Ambulante, eu tive contato há pouco tempo, é esse portal latino-americano, né? Também sediado nos Estados Unidos, mas basicamente tem produções em espanhol, de produções
interessantíssimas de rádio de toda a América Latina. Quer dizer, é um momento assim, muito diferente e interessante, em que eu vejo várias coisas surgindo de radiodrama, e não só isso. Eu vejo uma preocupação maior com esse uso da linguagem. Mesmo com os alunos, hoje você tem esses gravadores digitais que eles possibilitam a gente ouvir mais o que tem além da voz. Assim. A gente não está mais limitado ao estúdio, aquela edição tão simples. Eu acho que o rádio ele não precisa mais viver só da urgência, viver só dessa batalha da instantaneidade, da notícia quente. Quer dizer, o rádio permite uma profundidade, uma reflexão que outros meios nem sempre permitem. Eu acho que o rádio ele ocupa um espaço, a linguagem radiofônica de consumo, que nem outro meio substitui. Nada substitui essa específica linguagem sonora. Não importa em que mundo a gente viva. Um dado, e não importa, claro, também essa convergência da imagem com o rádio, quer dizer, o dado sonoro em si, ele ocupa um espaço único. Então eu não acho que as pessoas perderam o interesse em ouvir radiodrama. Eu acho que nós, assim, não vamos dizer, como o Miege diz, que nós olhamos o novo, no certo sentido, com olhos velhos, né? A gente encara a novidade já marcado pela nossa experiência. Por isso que eu acho que tentar abandonar essa experiência nesse momento, ou tentar se distanciar um pouco dela e olhar o rádio com outros olhos, e entender bem o que é rádio, do que nós estamos falando, se é só um meio, se é realmente essa linguagem, uma visão. O Medici, eu acho que ele tem uma definição nesse sentido, né, do rádio enquanto linguagem e tudo mais. Se nós pensarmos nesses termos, eu acho que a gente vive um momento tão interessante assim para repensar o rádio em todos os seus aspectos. E eu acho que a dramatização, ela tem os recursos envolvidos, eles são muito interessantes. Assim. Eu recomendo muito fortemente aquele documentário, o Els, aquele documentário, a história, né, Els Story, dessa garota. É muito tocante, assim, é muito legal, como um relato sobre uma pessoa tem toda essa dimensão. Assim. Qual é a nacionalidade mesmo que você comentou? Desse documentário? É australiano. Que também chama ABC, essa rede. Ela, assim, eles têm centenas de documentários sobre povos aborígenes, tem uma série de relatos pessoais que são realmente assim, fascinantes, né? Como o rádio é uma linguagem fácil, são coisas fáceis de transportar, de produzir, né? Então eu vejo um potencial tão grande para isso, para ampliar nossa visão de mundo e as vozes que estão participando desse debate. Muito grosso. Esse cenário, dá para pensar na criança de volta no rádio? É claro que sim. Eu não vejo como, assim... eu não sei, lógico, isso tudo assim é meio uma conversa de boteco agora, tá? É lógico. As pessoas não botam mais o radinho no ouvido, né? Sim. Eu lembro quando eu era jovem, eu tinha um rádio em formato de bola de futebol. Tudo bem, eu tive, gente, eu passei por isso. Até que uma namorada olhou para aquele rádio e eu percebi que era meu último momento com ele, tá? É claro que hoje eu acho que esses novos meios de escuta, né, o celular, tudo mais, eles relegitimam também o conteúdo. Infelizmente, essa é uma questão também, quer dizer, você pode criar novos hábitos culturais, novas formas de enlace. Pô, as pessoas ouvem música, isso é um fato inescapável. Por que elas não podem ouvir outras informações sonoras de outros tipos? Vamos dizer, às vezes tem uma questão de valor, assim, vamos dizer, hoje ouvir audioficção parece uma coisa de velhinhos, ou não. Então, de repente, eu acho que nós precisamos, assim, reaprender essa linguagem. Quando eu comecei a trabalhar com binaural no meu curso, assim, alunos fizeram grandes projetos sobre produção binaural, como a gente usa aquele microfone de 20 mil euros para ter esses sons, tudo. E aí eles tentaram vários projetos diferentes, roteiros, um rapaz que foi vendado e estava na mão dos sequestradores, então ele só dependia da audição dele para perceber o que estava acontecendo. Mas o que a gente chega é que nós perdemos, na verdade, o nosso vínculo com a linguagem da rádio dramática. A gente não tem mais essa frequência, esse conhecimento, a gente ouve pouco, a gente produz pouco. Nós não estamos tão aparelhados quanto um alemão ou quanto um inglês para apreciar isso e desenvolver essa linguagem. Eu acho que o meio acadêmico a gente deixa um pouco isso de lado.
Eu acho que se nós começarmos a desenvolver, a trabalhar, as coisas vão dar certo. Né? Ninguém esperava que o Serial virasse o que virou. E eu não vejo, né, eu acho que há caminhos assim. Ó, temos que encerrar, vamos ver a última questão. Eu queria só colocar uma passagem rápida, assim, da questão da nossa história e do conhecimento do meio mesmo, né? Uma passagem do próprio Oswaldo Moles, que em 1950, de 50 a 55, ele passa para Bandeirantes. E ele sai da Record porque ele já não tinha mais espaço para produzir o que ele queria. Assim, a emissora estava com um sucesso enorme, com os programas do Adoniran fazendo sucesso, etc. Então ele tinha que produzir já o mais do mesmo que ele estava produzindo, e ele queria inovar, né? E aí ele vai para a Rádio Bandeirantes, e nessa emissora ele queria coisas assim, que eu considero absurdas hoje, como um programa chamado História da Literatura Brasileira, com supervisão do Sérgio Millier e Oswald de Andrade, sabe? E que fez sucesso. Outro chamava Museu do Ipiranga, que tinha a supervisão do Sérgio Buarque de Holanda, no Museu Paulista. Inclusive, um dos áudios que eu escutei desse programa falava do problema de São Paulo, que não queria água encanada e tal, bem na época da crise, quando eu ouvi, foi bem interessante, porque tinha água nas praças, publicamente, e as pessoas não queriam água nas casas e tal, e teve protesto. Então, mas assim, tinha um apelo histórico, e nesse momento também ele cria faz parte de uma equipe que cria o sistema RB55, que inclui os blocos comerciais no rádio, que até então eram misturados com a programação e tal, e ele corta todos os patrocínios e programas da Rádio Bandeirantes, né? Então imagina você chegar para um diretor comercial e falar, olha, tudo que você vendeu até hoje, a partir de amanhã não vale mais, e você precisa revender. E uma semana depois tinha fila para anunciar no programa e tal. Então, o rádio, eu vejo que ele tem esse potencial de se reinventar e de construção e tudo mais, e tem um medo aí do que acontecer, né? Nós temos experiências que estão acontecendo. A própria Rádio Ambulante, que assim, eu conheci através do professor Sandy, que está me orientando agora no doutorado, e é um projeto financiado através de financiamento coletivo, de crowdfunding. Então, assim, existem outras possibilidades, outros meios, outras questões que precisamos investir, inventar e criar, e experimentar e colocar. E funciona, né? Assim, 90 milhões de downloads para um rádio documentário é ok. Ok, né? Assim, existe um mercado para isso. Não, as pessoas ainda ouvem. Não é pouca coisa, né? É só... Bom, queria salientar que o trabalho do Bruno é excelente, o trabalho dele sobre Oswaldo Moles também é um trabalho que eu uso bastante, pelo qual parabenizo o Bruno. E, assim, uma coisa que eu acabei passando na minha apresentação foi uma ideia de rádio de autor, que é uma ideia que meio que mobiliza a minha ação. Eu penso no autor não no sentido do Bazin, na ideia de uma rádio autoral como uma rádio artística em oposição a uma rádio para o amplo mercado. É que olhar o rádio da perspectiva do realizador, dentro de uma perspectiva um pouco do Arlindo Machado no Televisão Levada a Sério, de que pensar, como ele propõe, pensar a televisão a partir do repertório, eu penso pensar o rádio a partir do repertório e a partir desse autor no sentido um pouco do agente, né, do Pierre Bourdieu, da ideia de alguém que dentro do meio conseguiu de alguma maneira encontrar caminhos, né, distintos para aquilo que realiza. Eu estava conversando com a Lena sobre isso, sobre o próprio rádio musical, sobre a grande inovação, né, dos anos 70 e 80, com FM, abertura política, e uma certa militância musical, né, de nomes que ajudaram a moldar a nossa audição, o nosso gosto musical, né. Teve vários nomes no rádio, vários apresentadores que nos trouxeram músicas interessantíssimas, quer dizer, ajudaram a mudar o gosto musical, a formar, né, o nosso conceito, né, sobre o que é música e tudo mais no Brasil, música popular. E eu penso nisso, se a gente recuperar histórias como essa do Moles, tudo, a gente vai ver que nosso papel, como na academia, pelo menos eu acredito nisso, é também tentar mostrar para esse potencial, vamos dizer, esse potencial utópico e essas possibilidades que essas novas ferramentas nos permitem de imaginar novos usos sociais, né?
novas maneiras de produzir, de pensar o rádio, assim. Então, eu ainda tenho essa perspectiva muito otimista, porque a gente vê coisas acontecendo, assim. Eu acho que cabe a nós realmente esse repensar e procurar um pouco nessas experiências, né, de fora do Brasil e também de históricas aqui do país, também inspiração para todo esse processo de mudanças. Então, gente, nós vamos ter que encerrar, tá? Mas eu só vou falar uma coisinha assim que eu lembrei enquanto a gente estava falando aqui. A gente passou quase 12 horas aqui hoje discutindo o rádio e é óbvio que não falou nem metade do que a gente pode falar, pode discutir, do que a gente pode projetar. Mas eu estava lembrando, né, que a gente falou desse cenário todo aí, do cenário convergente, do cenário contemporâneo e tudo. Semana passada eu estava lá no Rio para a gente ver como, né? E eu fui ali na rua Uruguaiana, bem no iniciozinho, não sei se todo mundo aqui conhece o Rio, né? Ali no Saara, que é da região de mercado popular, né? E tem a Rádio Uruguaiana, eu descobri que tem. É a Rádio Saara, né? Não, é a Rádio Uruguaiana. Ela tem a Rádio Poste e me disseram que ela também está na web, né? Não, mas existe a Saara também. Ah. Mais pra dentro da Saara tem uma outra rádio. Não, essa, eu fiquei ouvindo a Rádio Uruguaiana. Eu fui lá com uma amiga que tinha destruído os 2 celulares dela, se comprar um bem baratinho, aí eu disse, vamos ali, né? Aí a gente foi naquela Casa e Vigia. Aí eu fiquei parada ali e eu vi que tinha várias pessoas. E ela é a Rádio Poste e me disseram que ela também está na web. Gente, uma programação ótima. Daí eu fiquei sabendo o porquê do nome da Rua Uruguaiana, que é em homenagem a Uruguaiana, uma cidade do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha. E foi muito interessante, uma qualidade da programação eu estava ouvindo na Rádio Poste, eu não estava ouvindo na web. Aí eu fiquei pensando, gente, deve ter um monte de gente que está ouvindo na web, se ela está, por algum acaso, estiver no dial também. Tem gente que está ouvindo no dial, e eu disse, e tá aqui um monte de gente, eu ainda conversando ali, fumando meu cigarrinho lá fora, enquanto a minha amiga comprava lá, e fumando isso. Eu fiquei lembrando de todas essas coisas pra gente, né, saber. Outro dia também meus amigos implicam muito comigo, que eu vou onde eu vou, eu ligo a televisão. Aí eles falam assim, pra que tá ligando a televisão se não tem o rádio ali na hora? Pra que tá ligando a televisão? E tu não fica olhando a televisão? Eu digo, não, eu ouço a televisão. Daí eu olho pra eles e digo, não, eu estou ouvindo rádio na televisão. Já que eu não posso ouvir rádio, né, porque aqui não tem, mas na hora de algum noticiário, alguma coisa, eu fico fazendo todas as outras coisas e fico ouvindo rádio. Ou seja, para mim é isso que o Eduardo falou, a gente não pode pensar, o Mendes fala nisso também, vários de nós, né, é muito mais que um meio o rádio, né, é toda uma linguagem. Quando a gente vê, ele está lá na Rua Uruguaiana, ele está nas web rádios, ele está nesses documentários que a gente falou, ele está em radiodrama. E, na verdade, né, tem muito mais a questão a discutir, que o próprio radiojornalismo, ele é dramático, né? Sim. Tem o livro do Sanz, você conhece o Sanz? Claro. Ele defende um pouco isso, né? E faz o link ali com o Segredo da Pirâmide. Enfim, o que eu digo é que, né, temos muito ainda para falar sobre rádio, para discutir sobre rádio, e por isso, né, os 25 anos, já estamos com 25 anos do grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora, mas que venham mais 25, e mais 25, e mais 25, e eu acho que a gente vai continuar discutindo rádio, né? Nós não, né? Mas eu acho que os outros que virão aí, né? Então, agradecer a todos vocês, agradecer a todo mundo que não só participou, mas aos nossos convidados, ao Eduardo aí, que é o que restou aí dos convidados, que ficou até o final aqui com a gente agora. E dizer, vamos ver se a gente faz muitos outros desses. Esperar todos vocês no Intercom, que vai ser aqui esse ano, né? E cuidem ali na lista, no nosso portal, que agora está com probleminha, mas nós vamos dar um jeito, o Bruno vai ajudar ainda também ali.
mas no nosso Facebook, na nossa lista, quem não está na nossa lista, já vou. Daí é só dar o e-mail, que o Marcelo faz essa parte lá, o Marcelo adiciona todo mundo. Ali nós temos grandes discussões. E vamos fazer desse ano de 2016 um ano muito mais produtivo do que a gente sempre faz a cada ano, né? Certo? E uma salva de palmas para todos nós. Muito bom. É seu, Eduardo?